Ele vai falar, mas eu estou agradecendo junto. Os irmãos queiram tomar os seus lugares, que agora vai reiniciar o culto. Meus irmãos, é bom ter vocês aqui. Mas com os 25 anos de pastorado, eu também estou comemorando meus 73 anos de vida. E antes de falar a respeito da área pastoral, eu queria dizer a Deus o meu muito obrigado pelos pais que eu tive. Meu pai, Cristóvão Fiô, minha mãe, Francisca de Souza Fiô, principalmente a minha mãe, orou por muitos anos para que Deus pudesse me trazer ao mundo. E eu agradeço muito por isso. Se não fossem as orações de minha mãe, eu não estaria aqui com os irmãos. Portanto, os meus 73 anos, eu agradeço a minha mãe por tudo que ela fez, por tudo que ela orou e que Deus assim honrou. A Deus, meus pais, pelo carinho com que eles me criaram, por tudo que eles fizeram para a gente chegar aqui. É difícil para mim falar aos irmãos nesse instante, por isso eu resolvi escrever alguma coisa para não esquecer, porque tanto Heliópolis como Botafogo, como Santíssimo, sabe que é difícil lembrar todas as coisas, não é? Nós trabalhamos ali 9 anos com Heliópolis e eu ainda não consegui guardar o nome de todos. Mas então nós estamos aqui agradecendo. Mas nós temos assim, nesse texto que vamos tentar passar para os irmãos, e não esquecer de coisa nenhuma. Por quê? Porque hoje é um dia realmente especial. Especial pela presença de tantas testemunhas oculares da minha caminhada nesses 25 anos de ordenação, conviver, sonhar, sorrir, chorar, com pessoas que enriqueceram a minha vida e fortaleceram minha vontade de servir. Entre tantas pessoas queridas, há duas que estão aqui que foram muito especiais no início de tudo. Primeiro, Daniel Paixão. Daniel Paixão, ali em Ipanema, quando nós chegamos, encontramos, a nossa amizade cresceu, desenvolveu, era o nosso companheiro de almoço aos domingos, e ele ia nos visitar como pastor. Aí ele ficava uma arara comigo, porque ele não estava lá passeando, ele estava visitando uma ovelha. Mas foi um bom tempo assim com o pastor Daniel Paixão. Quando realmente nós resolvemos atender o chamado de Deus, que aconteceu, e eu acredito, na minha idade de 15 anos, então nós procuramos o pastor Daniel e ele então nos recomendou ao Seminário Teológico Batista do Sul. E ele continua, né, assinando embaixo, porque ele veio lá dos Estados Unidos para pregar nessa manhã aqui para todos nós. Deus me tem dado o privilégio de manter essa amizade nesses praticamente 30 anos. Quase um mistério, porque as amizades são cada vez mais escassas. Mas obrigado, Daniel, por ser meu amigo. Pastor Wilson Marinho, foi algo extraordinário o conhecimento e a amizade que pegamos com o pastor Wilson Marinho. Naquela subida ali do seminário, quem conhece, ele caminhou, ele me acompanhou, ele me apresentou, e o mais difícil, ele acreditou. E assim chegou conosco ali, eu tremia, não é? Chegando ali naquela colina, com tanta gente importante, com tanta gente boa, com tantos professores maravilhosos, realmente eu estava tremendo, mas ali estava ao meu lado. Até mesmo aquelas ocasiões em que o irmão saía lá do Colégio Batista para comer o PF, um prato feito comigo ali naquele botequim pé sujo, não é? E era gostoso, naquele prato feito pela Mercedinha, e a gente também quero lembrar de um outro pastor que nos ajudou também nessa caminhada. Pior que o nome dele chegou e já saiu, mas eu já estava deixando o seminário, porque
e passei alguns meses sem ali chegar, Jarriqui. Quando cheguei para filmar, a primeira vez que foi filmado a formatura do seminário, no ano de 82, e faz as provas e volte para o seminário. Eu tive que fazer todas as provas do semestre numa noite só. Mas Deus é maravilhoso. Eu acredito que Ele não dá cola, mas Ele me ajudou, porque eu só fiquei numa matéria. Não é? Então tem que agradecer o pastor Jarriqui, porque ele nos ajudou a retornar ao seminário. Se alguém tiver com ele, diga que eu recordei desse momento precioso. E hoje eu tenho aqui dois jovens pastores que aquecem meu coração. Pastor Mozart, dando aquele apoio e nos ajudando. Pastor Sérgio Duzilek, eu creio que ele está lá atrás, pelo menos estava, não sei se já saiu. Também o nosso agradecimento por sua presença aqui em nosso meio. Porque eu não preciso falar mais a respeito do pastor Duzilek. Por isso eu digo, continue, pastor Mozart, pastor Duzilek, fiquem firmes naquilo que estão fazendo. É aquela que pega no meu pé. Nos dois, nas mãos. O que você vai pregar hoje? Eu parei de falar. Não é? Porque se eu falo, eu não prego mais o que eu ia pregar. A preocupação dela com os irmãos, com todas as igrejas, Heliópolis era a mesma coisa. O que você vai? E era terrível quando a gente viajava junto e ela ia martelando no meu ouvido. O que é? E eu caía na bobagem de falar. Aí era um caso muito sério no meu ouvido. Mas eu agradeço porque gostaria que alguns colegas pastores tivessem uma mulher como essa. Porque a coisa seria bem melhor. Meus filhos são maravilhosos. Eu tenho aqui 3 comigo. Eu tenho o Júnior, que está ali, aquele mais fortinho do que eu. Tenho a Gisele, a Ellen, até ele ficar bom. Aí está bem, arranja a cadeirinha para ele sentar ali, lá atrás das filhas, senta lá. Ou se não, aquele que está longe, já tem que ir nas orações. Deus vai fazer vitória, né? Deus vai fazer vitória. É algo maravilhoso esses filhos que eu tenho. Meus netos, cada vez que nasce um é mais bonito que o outro. Não é? Eu mais de lindo, o filho do Eric, tem 2 anos. O outro pequenininho, que é o Davi, está lá no colo do pai. E os meus, tem mais 2 netos aqui presentes, o Aulineto e a Bia. A Beata. Gostei. Mas então tem esses netos maravilhosos. Tem uns lá em São Paulo, 2 netinhas que eu vejo muito pouco, vou muito pouco a São Paulo, mas são lindas também. Tem lá em Ubatuba, as minhas genras, são 2 genras, honoras, e os meus genros. E isso é maravilhoso para nós. É uma família que realmente nos ama, que cuida, que me defende, que me surpreende, que me alegra, que me deixa de cabelos brancos também. Algo extraordinário. Tem irmãos e sobrinhos também aqui presentes, e tenho as irmãs também. Se juntarmos todos, dá quase 1000 anos. Porque o caçula sou eu com 73. As minhas irmãs já não querem mais que eu fale a idade delas, porque já deve estar chegando aos 100. Então, juntando tudo, deve dar quase 1000 anos na família. Isso é maravilhoso, ter uma família assim. Eu digo que ela já não dorme mais, já dormiu muito na vida, e isso aí realmente é um presente maravilhoso de Deus, né? Mas os amigos que estão aqui, estou vendo lá o irmão Davi, lá da Ibar, Marcos Davi, está ali, a gente que nos conduz assim na vida de uma maneira maravilhosa. Onde eu estou. Assim, minha querida Heliópolis, o que eles falaram aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com o pastor Alvim, tem a ver com Jesus Cristo.
coisa justa. Tudo que eles fizeram na vida não foi o pastor Auli que os fez fazer. O pastor Auli apenas serviu de espelho. E quando nós queremos, principalmente as mulheres, né, eu também às vezes fico no espelho para pentear o cabelo, né? Ele é meio rebelde desse lado aqui, custa ir para o lugar, eu tenho que olhar para botar em lugar. Mas, então, quando nós chegamos lá em Heliópolis, nós presenciamos um povo bonito, capacitado, maravilhoso, mas eles precisavam de um espelho onde pudesse olhar e ver a capacidade de cada um. Veja que coisa interessante. E eles olharam. E como meu espelho ficou um pouco embaçado, então cada coisa que eu via que eles podiam fazer, a gente trazia alguém para falar para eles. Não foi isso que aconteceu? Alguém para falar. Eu disse, aproveite os seus talentos. Família, 9 pessoas na família, todas cantoras. Merinha. Eu não sei se eu fiz os 15 anos da Merinha. Cadê a Merinha? Não, mas eu fiz. Eu lá fui saber o que é festa de 15 anos. Eu não sabia. Olha, gente, era algo extraordinário. Esse povo sabe fazer as coisas. E nós percebemos isso e foi algo extraordinário na minha vida, a igreja de Heliópolis. Eu fui levado ali pelo pastor Isaías da Palma. E ele me apresentou, o pastor pequenininho, careca, parecido com Mozart. E ele disse, pastor Lino, eu trouxe esse moço aqui, ele está fazendo seminário. E ele precisa de um lugar para pregar. E naquela andada, naquele dia, nós arranjamos 6 ou 7 igrejas na Baixada Fluminense para pregar. Então, todo domingo ele tinha um lugar para pregar. Foi um laboratório maravilhoso.